Chegou o momento que tanta gente queria, é a hora do Cavaleiro das Trevas! Sim, hoje tem Batman na listinha, aqui no Gibizinho! Fala galerinha, eu sou Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho! Mas antes de começarmos a falar do Batman, se não é inscrito, já te inscreve e ativa o sininho e já pode deixar aquele like bacana! E hoje na listinha temos um convidado pra lá de especial, que é o Fábio da Caverna do Morcego, então fica ligado que daqui a pouco ele vem aí pra dar uma aula de Batman pra nós. O que tem pra ler do Batman? Óbvio que pra começar você poderia pegar a Detective Comics 27, que é a primeira aparição do personagem, ou Detective Comics 33, que é a primeira vez que é mostrada a origem do Homem-Morcego. São duas edições-chave escritas pelo Bob Kane e o Bill Finger, que são os criadores do personagem. Mas vamos para uma origem mais recente, que é a origem que vale atualmente, acredito eu, né? Para mim, ela é a que vale ainda, que é Batman Ano 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli. Saiu originalmente nas edições Batman 404 a 407, de fevereiro a maio de 1987. Após a crise nas Infinitas Terras, os personagens da DC foram reformulados, né? Tiveram que ter as suas introduções ali, as suas origens recontadas para atingir o novo público. E, claro, né, foram quase 50 anos até ali, né, de publicação de coisas, então ali, dali para diante é o que conta. Claro que as antigas também são bacanas ali, mas enfim, o que conta mesmo ali para DC é a partir da crise das Infinitas Terras. E para recontar a origem do Batman foi chamado o Frank Miller. O Frank Miller já tinha feito um quadrinho que é bem importante, que depois eu vou falar, mas ele já tinha conhecimento então sobre o Batman e foi chamado para fazer essa origem nova aí, mostrar esse primeiro ano de atuação do Batman e a transformação, né, do Bruce Wayne no personagem. Então o Miller se juntou com o Mazzucchelli, que já tinham feito lá aquela de Murdoch na Marvel, e fizeram esse arco mostrando como é que o Bruce Wayne vira Batman. É um arco excepcional e básico para quem quer começar a ler o Batman. O Longo Dia das Bruxas, de Jeff Loeb e Tim Sale. Foi uma série em 3 edições, de dezembro de 96 a dezembro de 97. Esse é provavelmente o meu arco favorito do Batman, e ele conta um ano na trajetória do personagem. E de quebra conta também a origem do Duas Caras. Aqui então o Batman está trabalhando com o Jim Gordon e com o procurador Harvey Dent para trabalharem ali, enfim, eles estão atrás dos criminosos aí, mais especificamente do Carmine Falcone. Em paralelo a isso, surge um vilão chamado Feriado, ou Holiday, que ele simplesmente mata alguns vilões, alguns mafiosos em datas comemorativas. Diversos vilões do Batman dão as caras aí nessa série. O Batman, ele atua com um vilão que eu achei bem legal, que é o vilão chamado Homem Calendário, que é o cara que é consultado para saber quando que é as datas, né? Quando que é o feriado, em que dia da semana que vai cair, né? Porque o Batman sabe que alguém vai morrer nessa data e ele tem que descobrir quem que é esse tal de feriado, né? Que tá fazendo essa limpa aí, tá matando esses caras. É um arco sensacional, com a arte do Tim Sale, que é demais, gosto muito da arte dele, e o Jeff Loeb então mandando muito bem aí. Pra mim, como eu falei, é um grande arco, uma das histórias mais legais com o Batman. A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Boland, é uma edição one-shot que saiu em março de 88. É um clássico do Batman, acho que todo mundo já leu, né? Mas vale a recomendação, caso você ainda não tenha lido, porque ele mostra, então, uma espécie de origem para o Coringa e mostra o Coringa tentando enlouquecer o Jim Gordon. O Coringa quer provar que um dia ruim na vida de uma pessoa transforma a vida inteira dela dali para diante. Então, para isso, ele pega o Jim Gordon, primeiro ele baleia, né, ele dá um tiro na Bárbara Gordon, né, a filha dele, e ele começa a fazer de tudo pro Gordon ficar louco igual o Coringa, que mostra então a origem dele, que ele foi atuar um dia ali como Capuz Vermelho, foi fazer uns crimes aí, caiu lá num composto químico muito louco e ficou loucaço da cabeça, e a vida dele foi uma bosta dali, desse dia em diante, né? Porque esse dia mesmo alterou a vida dele aí completamente e ele surtou foda.
A arte do Brian Boland é demais, é um dos maiores desenhistas aí dos quadrinhos, com certeza, né? Ao menos na minha opinião. Eu gosto muito dos trabalhos dele aí, né? Passou diversos anos ali com o Juiz Dredd também, e a arte aqui dele tá um espetáculo. E o cara que escreve, né, é o Alan Moore. Então, em se tratando de Alan Moore, é só mais uma história dele, ou seja, é um clássico, né, na hora que já sai na banca. E é por isso que eu falo com tranquilidade que A Piada Mortal é um dos melhores quadrinhos já lançados pela DC. E se você discorda, você está no seu direito de estar errado. Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo, de Grant Morrison e Dave McKean. É outra edição que também é one shot, que saiu originalmente em novembro de 89. O Asilo Arkham, que para quem não conhece, é um hospital psiquiátrico para os criminosos de Gotham, né? Ou seja, se o cara é louco, ele vai pro Asilo Arkham, e ele foi dominado pelo Coringa e os seus amiguinhos aí, né? Eles prenderam os funcionários do asilo e eles estão pedindo pro Batman se juntar a eles, né? Eles dizem assim, Batman, você é louco que nem nós, então tu tem que entrar aqui pro asilo junto com a gente. Aí o Batman vai lá pra trocar uma ideia e tentar salvar a galera que tá lá presa como refém dos criminosos lá, né? E junto a isso a gente tem a história do Amadeus Arkham, que é o fundador do asilo. E a história dele é uma história bem de terror, assim, uma história bem interessante também. E esse quadrinho, então, ele é praticamente um terror. A arte do Dave McKean, vocês, não sei se vocês conhecem, né? Ele fazia muita capa lá pra Sandman e coisa. E a arte dele é demais, é uma arte bem estranha, assim, né? Não é uma arte comum de quadrinhos, mas é uma arte espetacular. E o Grant Morrison é um autor fantástico também, né? E os dois trabalhando junto aqui, eles mandaram muito, mas muito bem mesmo, sabe? Eu gosto bastante deles dois trabalhando junto. Inclusive é uma pena que eles não produziram mais nada os dois juntos. Alô, carequinha! Chama aí o Dave McKean, vamos fazer mais alguma coisa aí, porque essa dupla foi demais. E para fechar essa primeira parte, é claro que temos que falar de Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Originalmente foi uma minissérie lançada em 4 edições, de fevereiro a junho de 86. A história mostra um Batman velho e aposentado aí, né, depois já de vários anos tendo atuado aí, um dia ele decidiu parar de trabalhar e ficou lá curtindo a vida. Porém, a Gotham fica fora de controle aí nas mãos da gangue mutante. O Batman aqui, ele tá mais puto da cara, tá mais violento, e ele conta com uma nova Robin, que é a Carrie Kelly, e ali também tem o confronto dele contra o Superman e o Coringa. A história é uma crítica ao governo e à televisão, e é um dos quadrinhos mais marcantes do Batman, né? Muita gente assim considera como o melhor quadrinho do Batman. Eu não sou dessas pessoas, tá? Eu não acho ele tão bom assim, né? Não precisa me xingar por causa disso. Mas é um quadrinho bem importante e tem que ser lido, sim. Então, antes que comecem a me xingar, eu vou já chamar o Fábio da Caverna do Morcego para ele me salvar dessa aí e fazer as suas indicações aí. Ele que é um mestre, né? Um professor em matéria de Batman. Então chega aí, Fábio, conta pra gente o que você vai indicar de quadrinhos para conhecer o Homem Morcego. Então eu resolvi aceitar aqui o convite do amigo André Giovanella para trazer aqui então 2 quadrinhos que eu acho que vale a pena você dar uma lidinha. E eu resolvi sair daquele arroz com feijão, né? Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Longo Dia das Bruxas. Eu acho que isso aí vocês já estão carecas de saber que é bacana você ler do Homem Morcego. Mas saindo desse básico aí, do essencial do Homem Morcego, eu acho que tem 2 títulos que vale a pena você dar uma olhadinha para talvez conhecer uma faceta diferente do Batman. A começar então por Batman Guerra ao Crime, de Alex Ross e Paul Dini. Paul Dini escreveu e Alex Ross desenhou. Um trabalho muito conhecido no final dos anos 90, que começou lá com Superman Paz na Terra, depois passou para Batman Guerra ao Crime, teve da Mulher Maravilha, Shazam, Liga da Justiça. O interessante desse quadrinho é por trabalhar um lado social do Batman muito importante. Não só do Homem Morcego então combatendo o crime como Batman, mas ele também lidando com as questões que envolvem os bairros pobres de Gotham e como Bruce Wayne, com a sua riqueza, pode influir na vida dessas pessoas, com a construção de moradias, com a construção de empregos, tentar colocar Gotham de um lado que é importante para o Batman também, que combater o crime somente na porrada não funciona. Você também tem que ter uma percepção importante envolvendo o que são as pessoas de Gotham e o que elas precisam realmente para poder deixar o crime. É um quadrinho que eu gosto bastante por trabalhar esse lado, é um quadrinho que às vezes é ignorado
porque muitas vezes ele pode chamar a atenção mais pela arte do Alex Ross. Mas o texto do Paul Dini é muito bacana e a construção dessa história dessa maneira é bem legal. Então é um quadrinho bacana para você dar uma olhadinha por trazer esse aspecto social importante. E o André vai ter que me desculpar, mas eu vou ter que sugerir aqui Batman, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas do Neil Gaiman. Eu sei que ele não gosta de Neil Gaiman, mas essa história é muito boa. Dando um panorama muito rápido, o Batman estava para morrer nos seus quadrinhos normais, né, na sua revista mensal. Então chamaram o Neil Gaiman para escrever uma história de despedida, entre aspas, desse Batman que estava para morrer também, entre aspas. E aí então o Neil Gaiman escreveu duas histórias, uma para Batman Detective Comics, que uma é a continuação da outra, onde nós tínhamos então a despedida do Homem-Morcego tal qual a gente conhecia. Mas o bacana dessa história, que tem os desenhos do Andy Kubert, é que eles fazem uma homenagem a todo o Batman que veio antes daquele Batman que estava para morrer. E não só isso, porque a história traz várias vezes o Batman morrendo e várias pessoas contando a morte do Batman de maneiras diferentes. E ao que pode parecer uma coisa assim meio sem nexo, na verdade é uma grande sacada que o Neil Gaiman trouxe em relação à figura do Homem-Morcego, de um Batman que nunca desiste, e nem a morte é o impeditivo para ele continuar com a sua batalha contra o crime. E a história é muito pontual também em mostrar como é que são os sacrifícios do Batman em relação ao seu combate ao crime, e mais do que isso, preservar a vida humana. E é muito bacana também o trabalho do desenho do Andy Kubert, que acaba emulando vários traços de desenhistas importantes do Homem-Morcego. Dave Mazzucchelli, Jerry Robson, Graham Nolan, Dick Sprang. Então a gente tem várias homenagens também nesse sentido. Então é uma grande edição no sentido de trabalhar o Homem-Morcego de várias retratações, de vários aspectos, e pegar este ponto importante do Batman que nunca desiste, que nem a morte é um impeditivo para ele. Então um bom quadrinho, eu gosto bastante aqui. O Neil Gaiman fez uma boa abordagem do Homem-Morcego que vale a pena você dar uma conferida também. Inclusive essa edição da Panini tem outras histórias do Neil Gaiman envolvendo o universo do morcego. Então fica minhas duas dicas aqui de bons quadrinhos para você dar uma olhadinha do Batman que estão fora aí das manjadas histórias clássicas dele. Batman sempre tem história clássica, né? Não tem uma, nem duas, nem três, é uma porrada de história boa dele. Então aí fica fácil escolher, né? E às vezes difícil também, né? Porque se tem muita coisa, fica difícil você trazer uma, duas ou três só, né? Mas é isso, meus amigos. Fica a minha indicação aqui e agradeço o convite do Andriel para poder falar com vocês um pouquinho mais sobre Batman, porque eu sempre curto falar sobre Batman. E se você quiser saber mais sobre o Homem-Morcego, dá uma passadinha no canal Caverna Morcego, youtube.com/Caverna Morcego, porque todo dia tem vídeo lá sobre o Batman. Valeu! Muito obrigado, Fábio, pelas indicações e principalmente pela aula que você me deu aí, né, cara? Eu não sou, assim, um grande conhecedor do Batman, aí eu contei com a ajuda do Fábio para fazer essa lista toda aí, né, trazer grandes indicações aí. O cara me deu uma aula porque o cara manda muito bem. Então muito obrigado de novo aí, Fábio. E agora vamos para as indicações mais rápidas, né? Uns arcos que você pode pegar aí que vai valer a pena para você se aprofundar no Batman. E o problema do Cavaleiro das Trevas é que ele tem muita coisa, muita história boa, né? Foi difícil para listar aqui, mas eu vou indicar algumas coisas aí que eu considero bacana, histórias que são bem marcantes na trajetória dele. Começando com Contos do Demônio, escrito por Dennis O'Neil e desenhado pelo Neal Adams. São diversas edições originalmente, tá? Aqui saiu compilado ali pela Panini, que são histórias que estão mostrando o Batman lutando contra o Ra's al Ghul e contra a Talia al Ghul, os dois ali juntos, o Batman se envolvendo com a Talia, enfim, essa história aí que precede, né, é antes do Filho do Demônio, lá aquela história que também vocês gostam bastante. Como eu disse, saiu pela Panini e foi uma pena até que não saiu nas republicações aí que teve em comemoração aos 80 anos do Batman. E é um quadrinho bem bacana, é um arco bem legal e é clássico porque é o Dennis O'Neil e o Neal Adams, né? Uma dupla espetacular, fez muita coisa boa e esse aqui pra mim é o melhor arco deles dentro do Batman. Estranhas aparições do Marshall Rogers com um grande elenco aí, né? Teve o Steven Englehart, até o Len Wayne. Um vereador de Gotham decide caçar o Batman e daí ele bota um monte de vilões atrás do Homem-Morcego. Também é um arco bem legal, saiu encadernado pela Eagle Moss, vale bastante a pena, é um quadrinho bem legal. São quadrinhos mais sérios, mais sombrios, assim, né? Tanto esse quanto o do Contos do Demônio, e acredito que são bem a essência do Batman que eu curto também. Morte em Família, do Jim Starlin com o Jim Aparo. Saiu originalmente em Batman 426 a 429, de dezembro de 88 a janeiro de 89. O público ia decidir se o Jason Todd, o segundo Robin, ia morrer ou sobreviver, e decidiram matar o rapazote.
Daí vai lá o Coringa com seu pé de cabra e faz o crime. Muita gente diz que é um quadrinho caça-níquel, foi um quadrinho feito sob uma encomenda, blá blá blá. Eu achei ele bem legal, achei bem bacana, vale a pena, principalmente para conhecer o lado do Batman junto ao Robin, tá? E o Jason Todd, ele é o Robin meio xaropinho, né? Meio chatinho. Mas ele valeu a pena ali, esse arco ali, o fechamento dele foi bem digno do personagem. Um Lugar Solitário para Morrer, que foi escrito pelo Marv Wolfman, George Pérez, e tem um pessoal ali que tá fazendo a arte. Saiu originalmente em Batman 440 a 442 e New Titans 60 e 61, que saiu em outubro a dezembro de 89. É a introdução do Tim Drake, que é o meu Robin favorito, e aqui ele descobre a identidade secreta do Batman, do Robin Jason Todd, do Asa Noturna Dick Grayson, e daí ele percebe que o Jason Todd morreu e que o Batman tá loucaço, em volta tá muito violento, tá perdidaço, porque, né, enfim, o parceiro dele tinha morrido. E o Tim Drake acha que o Batman tem que ter um Robin e ele tenta fazer com que o Dick Grayson volte a ser o Robin. É uma história bem legal e que mostra que não é tão difícil assim descobrir a identidade do Batman, né? Inclusive, alô Gordon! Forte abraço! E pra fechar a listinha, Batman Ego, do Darwyn Cooke, que também é um one-shot que saiu em agosto de 2000. É o Batman lutando contra o seu maior inimigo. Coringa? Não, é ele mesmo. É um confronto mental do Bruce Wayne contra o Batman, mostrando quem que manda em quem, qual que é o objetivo do Batman, qual que é a função dele ali no mundo de Gotham, e que é uma puta história foda, né? Inclusive, indicação certeira do Fábio, que diz assim, ó, indica Batman Ego, que é uma história foda pra caralho. E realmente, olha, muito boa. O traço do Darwyn Cooke é espetacular, né? E o roteiro tá demais também. Infelizmente saiu no Brasil uma vez só, se não me engano, então vale a pena correr atrás, nem que seja do scan aí, Batman Ego, vale muito a pena, corra atrás. E como eu já disse, né, o Batman tem muita história boa, podia listar mais umas 10 aqui que eu considero todas muito boas, mas cara, vão aí embaixo agora, comenta o que você indicaria? Indica 2 edições aí, 2 arcos, enfim, 2 histórias do Batman que você acha que tem que ler para conhecer o personagem. E vamos dar sequência a essa listinha aí, porque o Batman tem muita história boa, tem muito arco bom, e não é por nada que ele é o personagem favorito de tanta gente, porque o cara só tem história demais, né? Inclusive um abraço pro Scott Snyder que tá cagando nisso. E por hoje é isso na listinha. Deixa o teu like aí, obrigado por ter assistido, compartilha esse vídeo aí no teu grupo de amigos aí, no grupinho da internet, no grupinho do Facebook aí, vamos espalhar essa listinha, espalhar o gibizinho aí pra galera, porque o canal tá começando agora e eu preciso do apoio de vocês. Um abraço e tchau!